Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria e um profundo senso de responsabilidade que me foi designada, né, que eu recebi a tarefa de apresentar essa mesa, de conduzir essa mesa. É uma tarefa, ao mesmo tempo, muito prazerosa e muito complicada, né? Porque, afinal de contas, eu vou estar junto com dois dos maiores nomes da cultura portuguesa deste nosso período, um dos maiores críticos literários que Portugal tem e, certamente, um dos maiores nomes da história da literatura de Portugal, do século XX e XXI, seguramente, mas eu vou mais além e digo que é um nome de peso dentro do panorama literário português geral. Antes disso, eu gostaria de mencionar que nós temos a grande satisfação e a grande honra de contar hoje com, além dessa plateia absolutamente qualificada e distinta, que nos tem acompanhado desde o primeiro dia de evento, com a presença do vice-cônsul de Portugal em Curitiba, o senhor André Sopas de Melo Bandeira. Então, isso é para nós uma honra e uma grande alegria recebê-lo no nosso evento. Eu chamo então para compor comigo a mesa. Eu chamo então para compor comigo. O quê? Eu acabei de anunciar. Eu chamo então para compor a mesa professor Carlos Reis, que foi devidamente apresentado ontem pela Raquel Trentin, mas enfim, que é professor catedrático da Universidade de Coimbra. Ele queria? Boa, tá bom. Eu chamo então para compor a mesa o professor Dr. Carlos Reis, professor catedrático pela Universidade de Coimbra, pesquisador do Centro de Literatura Portuguesa e certamente uma referência que quase todos nós aqui, se não todos, em algum momento já lemos na nossa formação. Chamo ainda o senhor vice-cônsul, André Sopas de Melo Bandeira, para compor a nossa mesa e a nossa convidada de honra, honríssima, a escritora Lídia Jorge. Gente, podemos nos sentar, inclusive, tá? Por favor, fique à vontade. Eu fui informado agora há pouco de que o senhor vice-cônsul gostaria de dizer algumas palavras, é isso? Bom, como a gente diz aqui no Brasil, eu estou vendendo peixe que me venderam. Então, é isso. Passo, então, a palavra. Boa tarde a todos. Aqui ao Luís, desculpem, ao Mauro Dunder, que acabou de ser eleito presidente da Abrapelip. Saúdo, agradeço as palavras que teve em relação a mim e em nome dele, naturalmente ao professor Carlos Reis, ao professor Sérgio Sousa, ao professor Cândido de Oliveira Martins, à escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge. Enfim, estendo estes cumprimentos às pessoas que assim me surgem mais, digamos, imediatamente na percepção, e peço a que todas as pessoas se considerem cumprimentadas no nome destas pessoas. Primeiro gostaria de dizer que o embaixador de Portugal em Brasília não pôde estar aqui presente porque está de férias, enfim, deslocou-se para Portugal. Eu não estou em substituição dele, mas, portanto, estou aqui como representante da minha jurisdição consular, que é Curitiba, Paraná e Santa Catarina, mas, enfim, ele mandou-me uns calorosos cumprimentos para eu transmitir à escritora Lídia Jorge, ao professor Carlos Reis e a todos os outros. Eu certamente gostaria de estar aqui, como sabem, além do papel importante que ele tem tido na cooperação entre Brasil e Portugal no campo cultural. Ele foi presidente do Instituto de Camões durante vários anos antes de vir para aqui, e isto é daqueles acontecimentos que ele não viria por dever, viria por prazer, com certeza, mas não pôde estar presente.
Eu chego aqui, digamos, na sessão de encerramento, tenho imensa pena, consultei o vosso programa, tenho imensa pena não ter estado presente para atualizar os meus conhecimentos necessários também para um diplomata da literatura portuguesa e brasileira. Só pude assistir, infelizmente, a uma palestra, mas, enfim, ainda vou aproveitar aqui as apresentações da Lídia Jorge e do professor Carlos Reis, enfim, talvez para, na sobremesa, pelo menos, eu compensar aquilo que não pude ter por ter chegado atrasado ao jantar. Desejo-vos uma excelente conferência e que tenham tanto prazer e valor acrescentado em aprendizagem como eu vou ter certamente aqui nesta conferência. Obrigado. Muito bem. Então, para dar início à nossa conversa, eu passo a palavra ao professor Dr. Carlos Reis, que vai fazer uma apresentação da nossa escritora. Muito boa tarde. Começo por saudar o Sr. Vice-Cônsul, que já conhecia de Curitiba, o meu querido colega Mauro Dunder. Há um atributo aqui no Brasil que sempre me fascina por um lado e que por outro também me assusta um bocadinho. As coisas mudam muito rapidamente. Ontem era o mediador desta mesa, hoje é o futuro presidente da Abrapelip. E eu saúdo também o Mauro por isso mesmo. Ao mesmo tempo que manifesto e julgo que isto é comum a todos os portugueses que aqui estão, eu não falo em nome deles, falo em meu, evidentemente, a gratidão e o apreço pela tarefa difícil que ele vai desempenhar, tal como aconteceu com o Sílvio e com todos os que o antecederam, em prol, no fundo, da literatura portuguesa e num cenário académico, cultural, até político, às vezes, que não é fácil. E, evidentemente, já saudei e voltarei a saudar com afeto e admiração a Lídia Jorge. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação impossível, porque não é possível apresentar e muito menos brevissimamente, mas levem aquilo que eu vou ler à conta de reflexões que talvez ajudem um pouco à vossa própria reflexão sobre esta grande escritora. E começo por lembrar que em julho de 2004, Lídia Jorge publicou no já saudoso Jornal de Letras, Artes e Ideias, um texto intitulado 20 Vidas. Esse texto começava com estas palavras: toda a tentativa de autorretrato implica uma visita ao espelho. Assim é. No caso, a visita ao espelho que a escritora nos oferece é mais do que o inventário miúdo de factos, de pessoas e de lugares atravessados no curso da vida. A viagem de vida e obra de Lídia Jorge começou no Algarve, estendeu-se a Lisboa, prolongou-se por África e alargou-se ao mundo de que a escritora tem sido cidadã atenta. Com o incansável sentido crítico que o seu olhar não dispensa, Lídia Jorge liga o que neste vasto mundo parece separado, porque afinal, diz ela, tudo o que nos rodeia é perecível e nós no meio, o centro mais vulnerável da instabilidade. Tendo nítida consciência da vulnerabilidade humana, Lídia Jorge vai revelando as 20 vidas que são necessárias para, diz ela, escrever a nossa própria vida. Ou seja, acrescento, a infância algarvia, a formação académica, os mestres que a moldaram, os autores que leu, os espaços que habitou, as pessoas que conheceu, os sobressaltos históricos que viveu e, sobretudo, o trabalho da escritora que tem sido e é. Desse trajeto resultou em 1980 o primeiro romance, O Dia dos Prodígios. Era esse prodígio de romance, é um trocadilho inevitável, um original testemunho sobre um tempo de mudança que tardava em chegar ao chamado Portugal profundo. Talvez então a escritora que esperara pelos 34 anos para se revelar não se apercebesse do que ali estava em embrião. Começava a dizer-se, pelo discurso da ficção, um tempo histórico carregado de desafios, de riscos e até de ameaças. Lembro o que é sabido. A geração de Lídia Jorge foi envolvida em 1974 no turbilhão de uma aceleração da história
que muitos anos de espera e de silêncio tornara inadiável. Naquele começo dos anos 80, a sua obra respirava os ares da intensa renovação da literatura que em Portugal se fazia, uma literatura permeável a interrogações e a problemas que ou eram específicos da cena portuguesa ou chegavam até nós impulsionados por movimentos de mais ampla circulação. 2 exemplos. A emergência de uma literatura centrada na guerra colonial e nas suas sequelas, o advento, anunciado quase em surdina nos anos anteriores, da literatura de temática e de formulação feminina. A escritora Lídia Jorge foi e é seguramente uma das vozes mais expressivas no tocante à modulação de ambas as linhas de desenvolvimento. Assim se mostra também que a sua obra, apreciada na equilibrada arquitetura que exibe, constitui uma das mais consequentes produções literárias da literatura de língua portuguesa das últimas décadas e não pode ser espartilhada numa única linha evolutiva. De um modo geral, Lídia Jorge protagoniza nos seus textos o intenso diálogo crítico e até catártico que alguma da nossa ficção travou com o Portugal da mudança do século. Os resquícios da memória colonial, as agruras de um redimensionamento nacional pós-imperial, as obsessões da modernização e da europeização, as bruscas modificações de comportamentos às vezes seculares, as repercussões mentais e sociais de movimentos migratórios, a transformação do papel e da condição da mulher, as práticas de exclusão, a subversão das linguagens, são alguns dos grandes sentidos que a ficção de Lídia Jorge acolhe. Assume especial relevância no universo literário de Lídia Jorge o confronto que opõe comunidades rurais marginalizadas a rotinas e a comportamentos urbanos e pós-industriais. Alguma coisa disso pode ler-se no já referido Dia dos Prodígios e também em O Cais das Merendas, de 1982. Já em Notícia da Cidade Silvestre, a romancista recupera uma visão realista e mais prosaica da mulher em contexto citadino, o que atesta também a diversidade da sua ficção, sempre muito marcada por essa tematização do feminino. É isso que lemos em A Última Dona, de 92, em O Vento Assobiando nas Gruas, de 2002, romance em que convergem também temas e figuras de inspiração pós-colonial. Dito isto, sublinho que não pretendo com esta intervenção fazer a análise presunçosamente exaustiva da vasta obra de uma escritora que a tem. Insisto, Lídia Jorge é uma escritora que tem construído uma obra. E acrescento, não basta ser autor ou autora de alguns livros para que se fale na dimensão de uma obra. Por esta expressão entendo algo mais complexo do que uma réstia de títulos enfileirados ao sabor de uma concepção industrial da literatura. Uma obra literária é uma construção dinâmica, eventualmente sujeita à revisão. Nela, o escritor inova, mas escuta os ecos do passado. Apreende as grandes questões do seu tempo e incorpora-as num conjunto sempre em busca da coerência que os leitores hão de reconhecer. Uma obra literária é também o resultado de um incansável trabalho de linguagem, que sendo uma técne, uma arte, um fazer assente no saber, não dispensa uma ética da cultura e da responsabilidade social. E ainda, uma obra faz-se também em articulação com um pensamento literário, com a capacidade para problematizar as regras do ofício e o destino da literatura. Na obra de Lídia Jorge encontramos romances que são balizas de referência na história literária portuguesa dos últimos 40 anos, com os títulos que mencionei e com outros mais. A Costa dos Murmúrios, A Última Dona e Combateremos a Sombra, A Noite das Mulheres Cantoras, Os Memoráveis, Estuário e, última em data, Misericórdia, de 2022. E também contos, em vários volumes, como Marido e Outros Contos, de 97, O Amor em Lubito Bay, de 2016, juntando-se a isto teatro, a maçom e instruções para voar. E também literatura infantil, uma recolha de admiráveis crónicas em todos os sentidos, a poesia do Livro das Tréguas e os ensaios de Contrato Sentimental. Até agora, cerca de 30 prémios distinguiram, em diferentes latitudes e desde muito cedo,
a escrita e a personalidade de Lídia Jorge. Inteira e sólida é a obra da autora dos Memoráveis, 2014, um romance que nos 50 anos de Abril reassumiu óbvio significado histórico. Ele traz consigo um pensamento social, cívico e metaliterário que a rege e consolida. Muito desse pensamento concentra-se no volume Contrato Sentimental, de 2009, em aproximações ensaísticas sobre identidade e sobre autonomia, sobre comunicação e sobre mito, sobre o futuro da imprensa e do livro, e no fim de todas as ponderações, um desenlace que é um valor e também um começo e um recomeço constantes, a saber, a cultura em direta relação com a liberdade. Diz Lídia Jorge, dá a impressão de que o futuro vai precisar de manter a palavra culta e cultura em itálico, e de entre os seus múltiplos sentidos terá de privilegiar aqueles que fazem dos cidadãos pessoas livres. Fim de citação. E termino. Com a voz da escritora, encerro, portanto, junto-lhe as palavras e a presença de personagens que são parte dela e que estão connosco. Nas últimas linhas desse romance maior, que é A Costa dos Murmúrios, Eva Lopo, a personagem que recorda a vida passada numa África feita cenário de guerra, diz: a pouco e pouco, as palavras isolam-se dos objetos que desigram, até que delas restam só os murmúrios, o derradeiro estádio antes do apagamento. Fim de citação. Chama-se memória essa resistência ao apagamento. E a escritora bem o disse, cito: escrevemos para captar o último murmúrio antes que se faça para sempre silêncio. E assim todos os meus livros serão costas dos murmúrios. Isso mesmo, algo parecido, leio no até agora último murmúrio, que é o muito celebrado livro de Lídia Jorge, Misericórdia. É o vigor evocativo da narrativa, forma superior de homologação da experiência humana pela linguagem, que distingue Misericórdia. Consciente de que, citação, os restos da nossa vida afinal estão vivos e crescem e explodem sem controlo, fim de citação, a personagem que se faz narradora não se limita a uma tentativa de recuperação da vida passada. Misericórdia é mais do que isso, por ser, sobretudo, um ato de resistência contra a morte. Com a narrativa lutamos contra o esquecimento, a desumanização e a fugacidade do momento que passa. Disse-o Lídia Jorge, por outras palavras, ao encerrar a breve autobiografia com que iniciei este depoimento. Inventar personagens como se fossem gente é a única forma que uma pessoa tem de descrever a história, acautelando a problemática e eternidade de que ninguém viu o rosto e o resto é partilha. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu acho que poucas pessoas teriam feito uma apresentação tão, ao mesmo tempo, sucinta e precisa, né, de quem é e de como escreve e de como pensa a escritora que é Lídia Jorge. Antes de passar a palavra para a nossa convidada de honra, honríssima, eu peço então que o presidente da Abraplip, professor Dr. Silvio César Alves, venha ter conosco rapidamente. Cara Lídia, em nome da Abraplip, tenho a honra de homenageá-la com essa singela lembrança. Vem aqui, por favor. Entregar a senhora, tirar a foto histórica. Eu vou ler primeiro. Desce aqui, por favor. Lídia Jorge, a Abraplip reconhece e agradece a sua inestimável contribuição para a pesquisa e o ensino de literatura e cultura portuguesas e dos povos falantes de língua portuguesa. Obrigado.
Então agora, eu acho que é a razão pela qual todos nós estamos aqui. Eu passo a palavra para a Lídia Jorge. Muito obrigada. Como veem até agora, são só boas surpresas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Silvio César Alves ter-me convidado e quero agradecer todos os que estiveram envolvidos neste convite. Agradecer a presença de todos, naturalmente a distinguir a presença do Sr. Vice-Cônsul, aqui a presença do Mauro, que daqui a 2 anos será quem vai dirigir o bem e o mal que sempre estes acontecimentos trazem. O bem vai ser só o bem, só o bem. E, naturalmente, agradecer as palavras do grande, enorme académico que é Carlos Reis, que me dá a honra de se debruçar sobre os meus livros, ele que tem tido a familiaridade íntima durante tantos anos com Eça de Queiroz e com Saramago. Portanto, imaginem a honra para mim que é, de certa altura, Carlos Reis se interessar por mim. Aliás, estou aqui também perante um outro grande académico português, que é o professor Cândido Oliveira Martins, agradeço-lhe imenso, e na pessoa deles agradeço todos os professores que aqui estão presentes, que têm lido os meus livros, uma vez que o vosso campo de trabalho é vastíssimo, porque não são só os escritores portugueses, muito menos só os escritores contemporâneos, mas são os escritores da língua portuguesa das várias geografias. E isso é que é a grande riqueza, de facto, da língua portuguesa e das literaturas em língua portuguesa. Eu quero dizer que me sinto muito feliz por participar, ainda que não na totalidade deste encontro, deste simpósio. Digo-vos que eu gosto imenso de assistir, de me sentir de novo uma espécie de estudante que se senta por umas horas numa cadeira e ouve pessoas discorrerem. Eu diria que os escritores e os académicos que estudam as suas obras e as obras em geral, nós constituímos uma espécie de comunidade única. É uma comunidade de partilha única, porque nós damos uns aos outros alguma coisa que é absolutamente complementar, que são a capacidade de juntarmos os textos que são de invenção com os textos que são de reflexão sobre a invenção. E há uma espécie de diálogo que se faz, é que nos enriquecemos permanentemente. Eu diria que aquilo que nos une é uma espécie de exercício supremo da liberdade através das palavras. Nós estamos a fazer em conjunto um exercício de liberdade. Aquilo que dizia Milan Kundera, de que a literatura serve para nós não aceitarmos o destino como ele nos é apresentado. A escrita, a literatura é para dizer a realidade não nos pode matar, nós queremos a liberdade. E é esse diálogo que nós fazemos aqui, juntando 2 tipos de discursos que parecem opostos, mas não, são apenas complementares, que é a leitura empírica com a leitura erudita. Estive em muito poucas sessões, mas a sessão que eu estive esta manhã foi disso absolutamente um exemplo extraordinário de como os escritores, ouvindo os académicos, se enriquecem, se entendem e se preparam melhor para entender qual é o seu papel. E tornamos-nos dão-nos ao mesmo tempo um poder e ao mesmo tempo dão-nos humildade. Porque perante uma assembleia assim, que estuda tantos escritores, um escritor é apenas um elemento no meio de uma vasta cadeia. Eu sinto-me muito feliz porque alguns dos professores que aqui estão presentes utilizem o tempo da sua vida, algumas horas, alguns meses da sua vida, para perguntarem aos meus livros o que é que eles lhes podem dizer. Sinto-me feliz e agradeço muito.
poderia dizer muitas coisas neste momento em resposta sobretudo àquilo que foi o repto, porque inclui imensas ideias, aquilo que foi escolhido e desenvolvido pelo professor Carlos Reis, que só disse verdades, menos os adjetivos. Mas, perdão, eu queria dizer que aquilo que em geral se pergunta a um escritor é como é que ele se define numa literatura, numa língua, numa literatura. Como é que se diz, como é que se apresenta, não é? Eu tenho sempre dificuldade e penso que todos nós temos dificuldades em fazer isso. Mas eu acho que, no meu caso, eu posso dizer, e tenho dito muitas vezes, que escrevo para ser testemunha de um tempo que passa. E aí, tal como o professor Carlos Reis disse, a minha relação com a história de um país que tem um percurso muito particular e ocupa um lugar muito particular, basta ver a relação entre Portugal e o Brasil para se perceber, não é? Para imaginarmos e para vermos o balanço extraordinário que é preciso fazer para que cada escritor se insira dentro de uma panorâmica global, literária e histórica. Mas, por vezes, as pessoas falam de mim como uma escritora de memória. É verdade, uma escritora de memória, porque eu gosto de falar do tempo que passa, daquilo que foi testemunha, e fui testemunha de uma mudança radical, de uma mudança fortíssima, que foi, como o professor Carlos Reis disse, a passagem de um tempo de ditadura para um tempo de liberdade e depois para um tempo de redefinição de um país no espaço geográfico e político. E isso tem influência naquilo que são as condutas humanas particulares, que é aquilo que a literatura em geral trata. Ora, acontece que, para além da questão da história e a forma como eu vejo esta história contemporânea de que fui testemunha, eu acho que tenho de pensar naquilo que me fez, sobretudo como ser humano e como leitora quando era criança. Eu diria que aquilo que aconteceu quando eu fui criança e me fez escritora, uns anos mais tarde, foi que eu tive muito cedo a ideia do escândalo. O escândalo, como todos sabem, significa uma pedra que está no meio do caminho. E eu, quando era criança, percebi duas coisas. Na altura elas eram misturadas, agora à distância eu posso distingui-las, mas eram dois elementos. Um é que a vida humana tinha escândalo. E a outra era que a leitura me tirava desse escândalo para me dar uma espécie de concerto com a vida. E eu diria que, passados estes anos todos, e já lá vão tantas décadas, ainda são esses dois elementos que me movem. Posso dizer-vos que a minha infância ficou há muitas décadas para trás, mas ela continua presente. Aliás, a Agostina Bessa Luís disse uma coisa muito interessante uma vez. Ela disse, se nós vivermos bem a vida da nossa aldeia, nós entendemos o mundo. E, na verdade, se nós vivermos bem, compreendermos bem o que se passa na nossa aldeia, o que se passa no nosso bairro, o que se passa na nossa casa, nós entendemos a gramática que gera o mundo. Ora, eu, quando fui criança, fui confrontada no meio de numa situação muito particular, um país pobre do Sul, sob uma ditadura com muita ignorância. Eu verifiquei vários escândalos. Havia um escândalo social enorme. Um deles, e eu tenho dito isto muitas vezes, é que no sítio onde eu morava e onde regresso sempre, a compra e a venda era feita de uma maneira muito particular. Isto é, quem vendia era o merceeiro. O merceeiro tinha duas balanças, uma para comprar, a outra para vender. Na cabeça de uma criança criava problemas. Porquê é que havia duas balanças? Porquê é que a balança que comprava não era a mesma balança que servia para pesar o que se vendia? E claro que me explicaram, não é? Que era para o merceeiro ganhar sempre. Ganhava com o que comprava, ganhava com o que vendia. E eu perguntava, mas porquê é que não vamos para outro merceeiro? E a minha mãe dizia-me, porque o outro também tem duas balanças. E essa sensação de inevitabilidade de que os seres se enganem uns aos outros foi alguma coisa que me tocou
profundamente quando eu era criança e que, passados todas estas décadas, de facto não melhorou. Mantenho-me atenta, digamos, à injustiça. Há um outro elemento, para falar de alguns, que foi a consciência primeira que eu tive da diferença entre os homens e as mulheres. Quando eu era criança, havia uma jovem que era apenas uma adolescente e que na puberdade resolveu dormir com os rapazes da aldeia. E naturalmente que a partir de certa altura dormiu com tantos e ela engravidou. Engravidou e de quem era a criança? Ninguém sabia de quem era a criança, não é? Os pais da rapariga acharam que o pai da criança era o mais rico de todos. E, portanto, começaram a dizer que a criança que ia nascer era filha de determinado, não me lembro do nome, mas não o vou dizer, daquele senhor daquele jovem, era tudo rapazes, não é? E aquilo criou um conflito muito grande e foram para a justiça. Claro, nessa altura não havia o teste da ADN, não havia nada disso. E então eu lembro-me que aquela rapariga teve finalmente uma menina. E nós, na escola primária, fomos ver aquela rapariga que poucos anos mais tinha do que nós, mas que era mãe. Fomos vê-la, visitá-la. Ela estava dentro de um quarto, numa cama, deitada, e havia um berço onde estava a bebé que tinha nascido. E então eu vi várias mulheres que já estavam lá, ao pé da parturiente, a ver com quem é que se parecia a bebé. Portanto, elas estavam a ver o formato do nariz, dos olhos, da cabeça, do cabelo, com quem é que se parecia, e diziam, não se parece com o fulano, não, talvez seja do outro, não é? Depois outros diziam, filho de, não digo a palavra, não tem feição. E eu era criança, mas fiquei profundamente tocada com aquilo. Eu tive pela primeira vez a ideia de que havia na constituição do homem e da mulher uma assimetria profunda em relação àquilo que é a procriação, aquilo que é fazer nascer crianças. O elo de vida, com aqueles que estão a nascer, na minha cabeça formou-se uma ideia, digamos, de injustiça enorme entre aquilo que era a condição da mulher e a condição do homem. Os anos que passaram, foram muitos e de facto a vida melhorou imenso. Mas a diferença dessa natureza mantém-se intacta. Hoje os homens entendem perfeitamente que essa diferença é respeitável. Ela é respeitada pelas leis, não de todos os países, nem de todas as civilizações, mas é respeitada. Houve uma alteração profunda. Portugal, no nosso caso, podemos falar, houve uma mudança imensa. Quando eu hoje ainda vejo um homem com uma criança num braço e um carrinho a empurrar outro, eu sinto um estremecimento no meu coração, porque é muito recente isso. É muito recente um arquiteto ir ver uma obra ao fim do dia levando uma criança na mochila ou no saco às costas. Comove-me porque eu sei muito bem que não era assim, que era exatamente o contrário. Os homens, no meados do século XX, negavam essa relação. Então eu mantive esse conhecimento até hoje e é um dos elementos que me faz escrever ainda hoje, é a assimetria que hoje é diferente. Mas vou contar-vos mais um elemento que me fez, portanto, como criança e depois como adolescente, perceber como é que o mundo gira em termos dos sentimentos. Eu assisti ao seguinte episódio. Sabia que havia um homem que tinha cometido um homicídio. E, ao cometer esse homicídio, toda a gente se negava, ninguém queria ser testemunha, ninguém queria dizer a verdade. Mas houve um que disse, não, eu quero dizer a verdade. E foi ao juiz e disse a verdade. Disse que tinha assistido, que tinha visto e tinha sido aquele senhor que tinha assassinado o outro. Esse homem acabou por ser muitos anos, não sei quantos, 15, 20, encarcerado, e há um dia em que ele é solto. E as pessoas ali na minha região começam a dizer que perigo, vem um assassino à solta.
Ora, aconteceu que no dia seguinte, aquele que se tinha libertado da prisão pegou numa faca, esperou a testemunha que o tinha incriminado e matou-o no caminho. Ele foi buscar água de manhã cedo e ele espreitou atrás de uma alfarrobeira e matou-o. Hoje, o local onde isso aconteceu, eu vi, era criança, vi a poça do sangue. Hoje é uma estrada. Hoje já não estão lá essas alfarrobeiras, estão casas que se ergueram. Mas eu passo e eu sei como é a vingança. Porque esse homem voltou outra vez para a prisão. Mas para matar a sede de vingança, durante um dia veio matar outra pessoa. E eu olho para o mundo atual. E esta gramática, que é uma gramática que à primeira vista parece alguma coisa antropologicamente recuada na vida, ela é de hoje. O mundo de hoje vive e os países giram uns em torno dos outros e entendem-se em função destes sentimentos bárbaros primitivos, a vingança, a conquista, a indiferença absoluta pelos outros. E é isso que ainda hoje acontece. E por isso nós escrevemos. Nós escrevemos em geral com dois motivos. Um, para denunciar. Para denunciar aquilo que de facto nos destrói. Outra, para anunciar um mundo que há de ser diferente. Mesmo que ele não venha, nós temos de pensar que o mundo há de ser diferente. Não é? E é por isso que eu acho que uma plateia e uma associação como a vossa é uma associação que tem esperança. Hoje, nas mesas que eu assisti, onde estava o professor Cândido, onde estava a professora Raquel Trentin, a Camila, não sei dizer bem o nome, Alavarce, a Márcia Manir, precisamente um dos temas fundamentais era este. As palavras, elas não conseguem matar o silêncio por completo, mas tentam matar o silêncio. E por isso as palavras têm uma função de revolução, de mudança, porque não deixam que a dor fique isolada. Tentam despoletar a dor. E ao fazermos isso, quer quem escreve, quer quem interpreta quem escreve, nós estamos unidos pela mesma ideia, não é? Por uma ideia de falar aquilo que outros querem que esteja silenciado. E então houve a voz de alguém, a Maria Luísa Cher Pereira, que disse alguma coisa encantadora. Disse, resumindo tudo, disse o seguinte: nós somos gente emocionada que gosta de coisas emocionantes. E é isso que eu agradeço muito, porque acho que estamos uns perante os outros exatamente pelo mesmo. Uns com um aparelho, de suporte, de legitimação, não fazendo com que cada um pense que está inaugurando a primeira palavra. Não. Sabe que está a juntar palavras que vêm de outros. Está legitimando-se, está apoiando-se nas palavras dos outros. Está pondo a sua palavra numa cadeia de palavras. Está oferecendo-se para ser um elemento de uma cadeia de pensamento. E os outros escritores, estão oferecendo aquilo que é a sua imaginação. Aquilo que é esse conjunto, esse cruzamento entre o desejo
Muito obrigada, mas também foi num momento bom, porque eu ia terminar. E, portanto, eu ia terminar e ia só, enfim, dizer que para mim é uma grande felicidade estar aqui, que agradeço, enfim, que me tenham dado a palavra e que fico inteiramente disponível para dizer algumas coisas que achem que, enfim, que eu possa falar. Obrigada. O que eu pergunto depois disso, né? Por duas razões. A primeira, porque eu acho que para quem se interessou por conhecer o que move a tua obra, muito já foi dito, não é? Você acabaste de dizer tudo. A segunda é porque eu tenho a inglória tarefa de tentar adivinhar o que passa nesse momento por todas essas mentes e tentar descobrir o que eu preciso priorizar para perguntar. E eu acho isso uma tarefa inglória, não é? Inalcançável. Então eu vou me permitir perguntar algumas coisas que me passaram pela cabeça enquanto eu te ouvia, enquanto eu ouvia o Carlos Reis. Mas antes eu queria só deixar uma coisa muito clara. Hoje pela manhã eu fui levado a, digamos assim, interromper, não é, a sessão a que ela se referiu agora há pouco, não é, em que estavam a Raquel, a Márcia e a Camila e o Cândido, e ela, não é? Enfim, eu sei que havia mais gente ali também, e eu tive de interromper porque nós tínhamos de almoçar para estar aqui de volta, não é? E eu fiz uma promessa que foi a seguinte, eu disse, olha, vai haver tempo para vocês falarem com ela, não disse? Ao final da sessão. Então eu vou fazer aqui 2 ou 3 perguntas brevíssimas para que vocês tenham tempo de conversar com a Lídia Jorge. Primeiro, porque eu sei que é por isso que estamos todos aqui hoje, não é? Segundo, porque conhecendo Lídia Jorge como eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos, eu sei que é a vontade dela também de conversar com as pessoas que, além de entender quem são essas pessoas e de generosamente, muito generosamente, ouvi-las a todas com atenção. Isso eu posso garantir a vocês. Nunca Lídia Jorge ouve alguém que venha conversar com ela apenas por ouvir. Disso vocês podem ter certeza. Lídia, vou te perguntar uma coisa completamente aleatória, na verdade, né? Que é o seguinte. Eu queria que você contasse para as pessoas por que nós estamos vestindo a mesma cor. Não, isso deixa para lá. Eu não sei porquê, mas me passou pela cabeça o seguinte, eu acho que foi por conta de alguma coisa que disseste. Disseste alguma coisa sobre os países que falam língua portuguesa, que são, na verdade, uma literatura que se espalha por diversas geografias ou algo parecido com isso. E aí eu me lembrei imediatamente das 2 frases que são mais do que repetidas por aí quando esse assunto aparece, que são uma do Fernando Pessoa, ou que é atribuída a ele pelo menos, que é Minha Pátria é a Língua Portuguesa, e uma outra do Saramago que eu acho fantástica e que eu até prefiro, que é não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E daí eu penso em 2 perguntas. A primeira é, e se eu tivesse que pensar numa terceira frase que fosse, bom, Fernando Pessoa disse, José Saramago disse, e Lídia Jorge disse. O que dirias? Isto é demasiado mau, não é? Porque
Quer dizer, porque estão aqui a provar uma genialidade que eu não sou capaz, assim, teria de pensar. É porque há uma outra expressão fundamental que não tem a repercussão que têm as duas frases do Pessoa e a frase do José Saramago, que já foram mais do que batidas e rebatidas, mas eu penso numa outra frase, que é a frase do Virgílio Ferreira, da minha língua vê-se o mar. E eu acho que é uma frase muito mais consensual, que não tem o resquício da interpretação que foi dada e que é falsa da frase do Pessoa. Porque o Pessoa o contexto não tem o contexto neocolonizador que lhe dão. Porque quando se diz a minha língua, a minha pátria é a língua portuguesa, ela foi tomada por uma espécie de último argumento dos portugueses quando perdem as colónias e dizem, mas nós ficámos com a língua. E muito daquilo que aconteceu e que resultou no mau acordo ortográfico proveio precisamente de lutas nacionalistas que não deixaram que o acordo fosse um acordo capaz e que acabou por ficar um acordo com muitas coisas coxas, muito, muito difícil. Poderia ter havido, de facto, uma atitude completamente diferente se os portugueses não pensassem que, de facto, felizmente, que o professor Carlos Reis está no lado oposto, foi daqueles que entendeu e lutou porque se fizesse um encontro para tornar a língua escrita apenas, mas mais de todos ao mesmo tempo, não é? Mas isso não foi entendido assim por muitos portugueses e também por muitos brasileiros, de quem de vez em quando ouço manifestações nacionalistas tão contrárias àquilo que a língua portuguesa precisa. Mas, enfim, é mesmo assim. Agora, enfim, deixando isso, o que acontece de facto é que esta frase do Virgílio Ferreira, esta frase tem uma história. Ele ganhou foi a pessoa que foi chamada em 1998 para fazer a abertura da Europália. E fiquei ao lado dele, sentado ao pé dele. E o Virgílio Ferreira, mostrou-me o discurso que ia fazer e disse-me, vou ler isto. E era aí na 4ª ou 5ª linha, não era a abrir, que ele tinha da minha língua vê-se o mar. E eu disse, Virgílio, você tem aqui uma frase que vai ficar para toda a vida. Ele disse, não. Mas é uma frase que ficou para toda a vida, que ficará. Da minha língua vê-se o mar. Das nossas línguas várias vê-se o mar. Aliás, ontem contei, e volto a contar, que no King's College, há uns anos, 5 ou 6 anos, fizeram assim uma destas maroteiras como o Mauro fez, que é exigir assim ver se a pessoa tem capacidade para reagir, não é? E então houve alguém que me perguntou em inglês se eu era capaz de dizer uma frase, alguma coisa em português que fosse símbolo daquilo que era a língua portuguesa, de que era o sentimento português. E eu, na altura, não sabia, fiquei um pouco aterrada, o que é que eu vou dizer? E então lembrei-me de uma quadra que é cantada pela Amália Rodrigues, um fado maravilhoso, em que ela diz assim, e foi ela que inventou, não é? Tinha um coração perdido, mas sei que o vou encontrar, preso no lodo do rio ou ancorado no mar. Eu acho que esta poderia ser a definição de tudo aquilo que nos junta a nós todos. Moçambique, Timor, Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal, Guiné. Somos 8, não é? Deixem a Guiné em paz. Aquela Guiné que entrou, não sei como, nem porquê, não é? E que não está a fazer falta nenhuma. Mas, enfim, deixem essa em paz. Nós somos 8. Ora bem, o que acontece, portanto, é que a nossa língua é uma língua de mar,
é uma língua de distância, é uma língua que se espalhou por toda a parte. E esse é o sentimento que os portugueses, quando pensam na língua, sabem que a língua portuguesa foi uma viagem longa que vem desde o latim, a vossa última flor do Lácio, não é? E que, afinal, está permanentemente a absorver as mudanças. Então, o português falado no Brasil incorpora imediatamente e transforma com uma vitalidade extraordinária as palavras, os conceitos novos que vêm de outras línguas. É uma língua aberta, é uma língua de futuro, é uma língua onde as crianças nascem, é uma língua que nos une e, portanto, em vez de falarmos daquilo que nos desune, une-nos. E a literatura une-nos também. A literatura une-nos e, por alguma coisa, é uma alegria quando há um escritor brasileiro que é distinguido, enfim, e que se sabe em Portugal. E o contrário também. E eu acho que não tem uma repercussão tão grande quanto o futebol, naturalmente, mas atinge outro tipo de pessoas. E eu acho que são as pessoas, precisamente, que servem de levedura para a mudança. E que são pessoas como as que estão aqui, não é? E por isso pensarmos que é bom que a língua portuguesa continue a chamar-se portuguesa, em vez de se chamar língua brasileira, língua timorense, língua angolana, língua moçambicana. É melhor nós vermos aquilo que nos une, que são a semântica, a morfologia, a sintaxe. É só uma, com pequenas variantes, com variantes que são gostosas, porque nós percebemos a mudança, a diferença geográfica e a diferença do passado e a mistura dos povos, que é diferente de cada zona para cada zona. Mas, por favor, continua a falar da língua portuguesa. Se quiserem encontrar outro termo que nos une, que substitua, muito bem, os portugueses, eu acho que nós temos o direito e o dever de dizer, reparem, ela é portuguesa. Deve-nos o mal e deve-nos o bem. Como dizia há pouco tempo num texto, nós fizemos uma viagem trágica através dos oceanos, mas também fizemos uma viagem mágica. E agora que nós temos instrumentos para sermos irmãos à volta da Terra, é melhor, não se pode dizer que de um momento para o outro se tire os ressentimentos. O ressentimento é sentir muitas vezes, é sentir machucado, mas sentir com fraternidade num mundo que é tão competitivo, que é tão áspero. Se povos que falam a mesma língua se entendem, se oferecem uma plataforma de entendimento e de uma abertura diferente para se entender um mundo que não seja apenas do mundo da tecnologia que vai univelar todos, que vai fazer com que o inglês diga não é preciso mais línguas. Como neste momento há uma tendência em determinadas zonas do globo para se fazer, para dizer não é preciso mais línguas estrangeiras porque toda a gente, através da cultura digital, vai falar só inglês. Isso é um perigo enorme para nós. Nós cá estamos. A língua portuguesa deve manter-se forte, coesa na sua diversidade. É isso que eu acho. E as literaturas? Porque as literaturas, elas são, em geral, mais universais do que as línguas. As literaturas falam de imaginários, e os imaginários são globais. Mas se os mesmos imaginários, eles são fornecidos com modulações diferentes que vêm das línguas diferentes, é uma riqueza que nós engrossemos os imaginários globais com aquilo que é a nossa própria visão, aquela que traz a língua portuguesa. É isso que eu acho. Bom, já lhe passo a palavra. Você disse que eu fiz o quê com você? Uma presepada? Não, como é que foi? Eu fiz uma traição. Não foi uma traição que tu disseste. Não foi traição que disseste. Não, disse aqui. Às 3 horas da manhã me telefonou a perguntar que fato é que eu trazia, que roupa eu trazia, porque ele trazia um casaco azul, assim desta cor. E eu disse que tinha um que vinha com ele. E ele queria às 3 horas da manhã telefonar para o Carlos Reis. Mas eu disse-lhe que cuidado, às 3 horas da manhã não vai telefonar para o Carlos Reis. E é só por isso que nós estamos todos vestidos de azul.
Bom, a presepada, então, agora fui eu que levei, né? Mas eu só queria dizer assim que pelos 2 momentos de aplauso que houve no decorrer da sua fala, eu acho que eu fiz a pergunta certa. Eu posso ter mirado numa coisa e acertado em outra, mas eu acho que eu fiz a pergunta que muitos de nós gostaríamos de fazer. A sua resposta foi absoluta. Passo a palavra aqui, então, ao vice-cônsul. Escritora Lídia Jorge, gostava de fazer uma pergunta, desculpa, atrevo-me, como cheguei atrasado e só vim à sobremesa, enfim, não estou respeitando digamos, as regras, provavelmente, do ritual das refeições, e queria também passar as palavras, enfim, ao auditório, mas gostava de pôr uma questão que me parece bastante interessante, não é? Nós estamos numa mudança tecnológica profunda, não é? Tecnológica profunda. Vou-vos só dar um exemplo. Vocês todos já devem ter tido essa experiência. Eu, enquanto estava, enfim, a ouvir a palestra, estava a responder a algumas mensagens, porque o meu trabalho me obriga a isso. É difícil ainda haver, digamos, um protocolo de comunicações telemáticas, enfim, protocolo e etiqueta. Enfim, há hoje os cursos, é às vezes difícil respeitar a separação entre as questões. Nós hoje resolvemos muito rapidamente várias questões com alguns cliques que no passado, que a Lídia Jorge invoca, demoravam deslocações a Lisboa, miseráveis, humilhações em filas de espera, às vezes completamente de balde, não é? Lembro daquela piada que nós dizíamos do Norte, e andava Jesus de balde à procura dos apóstolos. Pois, eles provavelmente precisavam de um banho, não é? Precisavam de um banho, andava de balde, não é? Mas era assim. A questão, enfim, não fazendo variações, isto também posso estender aqui ao professor Carlos Reis, que foi meu professor há muitos anos num curso que havia telemático, não era televisivo, quando não houve aulas na universidade, o sistema da escola média foi aumentado num ano e chamava-se propedêutico e, portanto, criou-se um ano de precedência de entrada para a universidade, de onde eu devo dizer, não sou literato, de onde eu tive das melhores aulas de literatura dadas aqui pelo professor Carlos Reis. Isto não é elogios, que elogios o professor tem muitos, ele até costuma nestas conversas, digamos, diminuir um bocado o valor daquilo, mas de facto do receptor, pelo menos do meu lado, foi muito bom. A questão é a seguinte: qual é o futuro da literatura em português, portuguesa, com, enfim, ainda há pouco tempo um alto responsável brasileiro, enfim, não vou citar, porque até nem sei exatamente o lugar, nem tenho a certeza quem, disse quando é que nos emancipamos do português de Portugal. E eu, como diplomata, tenho encontrado em vários, por exemplo, na Polónia, em várias conferências sobre literatura portuguesa, essa questão, não é? O português é de Portugal ou existe um brasileiro? Num mundo de transformação tecnológica em que já havia uma escritora premiada e aparentemente de qualidade, não sei se ela é japonesa, se é canadiana de origem japonesa, enfim, é uma escritora, é uma mulher, que recorreu várias vezes ao ChatGPT. Assumo, na sua obra que foi premiada, eu recorri várias vezes ao ChatGPT. Outro dia o primeiro-ministro sueco, um país de uma democracia sólida e antiga, disse que várias vezes pede uma segunda opinião, como nós pedimos a um médico, ao ChatGPT. Foi um escândalo na Suécia, mas as pessoas tiveram que admitir isso. Qual é o futuro da literatura portuguesa num mundo em que eu, por exemplo, estive na Polónia e fiz o meu WhatsApp na Polónia, em que quando eu vou escrever uma mensagem, que mesmo sendo gráfica tem uma nuance, depende da pessoa que me está a receber, às vezes digo obrigado, digo só OBG, ou digo obrigado por extenso, ou chamo a pessoa pelo nome, há sempre algumas nuances pessoais nessa comunicação, de onde o aparelho automaticamente me substitui palavras em português parecidas por palavras polacas, que querem dizer coisas, às vezes até palavrões. Porque é assim que ele só quer dizer palavrões. Felizmente que a pessoa que está do outro lado não entende polonês, enfim, e eu ainda consigo apagar aquilo. Qual é o futuro da literatura portuguesa num momento em que a nossa língua, de que falava o Saramago, citou, portanto há várias línguas em português, em que a linguagem, vocês estavam a falar sobre como é que vêm vestidos. Um diplomata que estuda um bocadinho de protocolo sabe a importância enorme que tem um modo como uma pessoa surge numa reunião, um modo como se veste e outras coisas. Estão a ver? Pode comprometer negociações internacionais a maneira como uma pessoa se veste. Como é que neste contexto
existe a possibilidade de manter uma coisa que, de acordo com os filósofos que dominam a filosofia hoje em dia, essa é a minha formação, que são positivistas, que são atomistas lógicos, o Bertrand Russell, são eles que dominam isso, como é que poderá restar uma coisa tão mística e provavelmente talvez tão sem sentido, ou seja, espremida não dá nada, que é uma alma portuguesa, uma cultura lusitana, neste mundo em que, para as mensagens mínimas, vem por efeito daquilo que em cibernética se chama tecnicamente de força bruta, que seja a memória em feedback de milhões de interações, chegam no momento rápido em que nós estamos a decidir, porque se nós não temos que ir para uma fila para buscar um papel na burocracia em Lisboa ou em Brasília, nós resolvemos rapidamente coisas que os nossos pais demoravam dias ou às vezes anos a resolver. Somos imediatamente libertados para ter que resolver outras coisas. Como é que nós podemos salvar uma eventual alma portuguesa ou uma alma da literatura portuguesa ou da literatura em português num mundo destes? Era esta a questão sobre a qual eu gostava de ouvir falar. Obrigado. Muito obrigada. Não sei se eu sou capaz de responder cabalmente. Teria de morrer e ressuscitar daqui a uns anos para lhe dizer. Mas há uma coisa que é verdade. O Sr. Vice-Cônsul põe a questão na alma portuguesa. Mas a alma portuguesa vai estar em confronto perante este novo desafio que é concreto, que é real, que é verdadeiro. Que parece ser ameaçador, sobretudo para a expressão linguística, para a expressão dos sentimentos, dos afetos, do mundo, das modividências, vai estar exatamente perante a mesma dúvida que os franceses vão ter, os espanhóis, os americanos e todos. Quer dizer, esse desafio é de natureza global. Se nós perdermos a nossa identidade, outros também a vão perder, não é? Na verdade, nesta transição vai haver lutas enormes por aqueles que estão à frente e por aqueles que dominam a tecnologia para esmagarem por completo os outros. E aí está a resistência de cada país, a invenção de cada país. Mas eu devo-vos dizer que desde há 4, 5 anos, esse é um tema que se põe permanentemente, que é a questão, no fundo, da inteligência artificial, e que eu digo sempre... eu não tenho grande medo da inteligência artificial. Eu tenho medo da estupidez natural. Isso sim. Sim. Porque aí o nosso confronto é que vai ser grande, não é? Se nós nos deixarmos esmagar, isso assim vai ser. Se nós nós cruzarmos os braços, se nós não fizermos o nosso trabalho, se nós não estivermos ativos defendendo a nossa língua, a nossa perspectiva, a nossa política, a nossa visão do mundo, nós, esses países que somos, que temos relações tão importantes uns com os outros, quer dizer, isso é que me parece que vai ser um problema se nós formos na cauda e não formos à frente. Nós temos de estar na frente, temos de estar alertados. Sobre a questão da literatura, eu tenho a esperança de que sempre se vá distinguir aquilo que é feito por uma máquina daquilo que é feito por os seres humanos. Eu acho que a máquina nunca vai ter ironia, nunca vai ter amor, nunca vai ter arrependimento, nunca vai ter remorso, nunca vai ter culpa, que são os sentimentos que fazem os seres humanos. Não vai ter. A menos que nós deleguemos por completo e que a máquina crie, de facto, seres exatamente iguais a nós. Não sei. Mas eu acho que há uma coisa que é importante, que é o corpo. Aquilo que eu vejo até agora na inteligência artificial são figuras, não são figuras humanas. Vejo simulacros de seres que movem pernas, que parecem pernas, seres que movem braços, mas não têm carne, não têm pele, não podem ter abraço. Não podem ter abraço. Se esses seres não se abraçam, como é que vão substituir-nos? Eu acho que não é possível. Nós vamos ter que conviver com isso. E para responder, eu sei que isto mereceria uma resposta longa, mas possivelmente era um simpósio sobre o assunto, em que pessoas que estão no domínio da tecnologia,
falem sobre aquilo que estão a fazer, porque nós apenas sabemos aquilo que os livros dizem e aquilo que os jornais consentem. Nós não estamos no cérebro de quem está inventando coisas. E quando nós os ouvimos falar, às vezes estremecemos, de facto. Agora, eu tenho a ideia de que há um filme do Scorsese, que já tem alguns anos, que é A Última Tentação de Cristo. E a certa altura, não sei se lembram, que há o Lázaro que morre. O Lázaro morre, é enterrado, e depois a Marta, penso que é a Marta, que pede a Cristo que o ressuscite, e ele ressuscita. E alguém pergunta-lhe nesse filme, como é que é a morte? E ele diz, muito parecida com a vida. E eu tenho a ideia de que o futuro vai ser muito mais parecido com o presente do que nós estamos a imaginar de que a inteligência artificial faça. De resto, eu gostava de ter uma explicação e, sobretudo, de dar uma esperança grande, de dizer eu estou esperançoso. Não, eu digo, eu estou expectante. E, possivelmente, durante a minha vida biológica, não vou conseguir ver o que é que vai acontecer, não é? Mas a ideia que eu tenho é de que não vai ser tão diferente quanto aquilo que a gente tem. E, por isso, mais vale cada um de nós não desistir de pensar que é possível que a humanidade se mantenha melhor do que está, mas se mantenha, apesar de tudo, com a nossa memória, os nossos afetos, a nossa capacidade de invenção. Eu vou passar a palavra para as perguntas da audiência, da plateia. Eu começo pela professora Camila Lavassi, que ergueu a mão aqui na frente, na sequência o professor Jorge Valentim, que ergueu a mão ali no fundo. Eu vou levar. Você pode levar, por favor? Boa tarde a todos. Lídia, querida, obrigada. Está sendo uma grande aula, tudo isso que você está nos dizendo. E eu fiquei aqui, né, pensando em como o Mauro, né, disse, como poder prolongar essa nossa conversa para te ouvir um pouco mais, porque é muito, muito prazeroso. Então, eu fiquei pensando numa discussão que a gente fez na mesa, hoje cedo, retomando aquele filósofo Richard Hort. E aí eu vou propor uma coisa só para te ouvir um pouquinho, para saber como é que isso, por favor, né, como é que isso passa por você. Nós falamos que o Richard Hort, quando vai falar dessa palavra, qual palavra é capaz de dizer, ele faz uma comparação entre o artesão e o poeta, né? Que o artesão, pensando na linguagem como ferramenta, o artesão é aquele que sabe exatamente o que ele quer, né? Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele precisa, por exemplo, dar à luz, então ele fabrica a ferramenta necessária para que aquilo seja feito, realizado. E no caso do poeta, não, né? O poeta ele só consegue entender, né, ou visualizar onde é que ele quer chegar, quando ele consegue criar a ferramenta capaz de dar aquilo à luz. Ele faz essa comparação, pensando então no ato criativo, não é? Nessa palavra que é capaz de dizer. Eu queria, por favor, vai ser uma honra, ouvir você dizer como é que isso se passa com você, quando você está criando, no seu processo criativo, como é que essas coisas se dão. Por favor. Obrigada e um beijo daqui. Obrigada. Pois essa é uma síntese que divide, digamos, comparativa, que no fundo é verdadeira. Não podemos dizer que é uma sistematização do assunto que é real, que é concreto, porque de facto aquilo que caracteriza a criação poética, ou qualquer, penso eu, qualquer arte, é que ao fazer há uma surpresa.
O fazer surpreende e cria o seu próprio objeto, como que uma espécie de reverberação que se multiplica gradualmente, e quando se chega ao fim, não há, o princípio já não tem a ver grande coisa com o final. Mas eu diria que, portanto, porque me pede a minha experiência, eu quero dizer que, portanto, que o que tem essa premissa é uma premissa que está correta. Agora, eu acho que, na minha perspectiva, o mais importante de tudo é a transfiguração das coisas, a transfiguração, que é estar perante a realidade e ser tocado pela realidade e dizer: eu não a quero assim, eu quero mudá-la, eu quero uma outra coisa, não é? E isso é que faz, digamos, aí é que está para mim a grande diferença entre aquilo que é o trabalho de repetitivo de quem tem um instrumento e que o usará para sempre, igual, criando objetos praticamente idênticos, e aquilo que é o artista, que, não aceitando a partir da realidade, transfigura e encontra sempre objetos completamente diferentes. Aliás, eu, uma vez que estamos no ambiente académico, quero dizer que quando fui estudante universitária na Faculdade de Letras, eu não fui uma estudante feliz com a Faculdade de Letras de Lisboa. No meu tempo, o que acontecia é que as análises que eram feitas, eu sei que estou a fugir um pouco da sua proposta, mas já agora queria dizer isto. A análise era de tal forma racional que eu não cabia lá dentro. Aliás, há pouco tempo, quando me perguntaram qual tinha sido a minha relação com a universidade como estudante, eu disse uma coisa que o professor Carlos Reis aproveitou nos diálogos, no livro que publicámos, que ele publicou há pouco tempo, e que é, ao fazer uma pergunta semelhante, que é: na Faculdade de Letras ensinaram-me a ser cavaleiro, mas eu queria ser o cavalo. O que eu queria era a coisa selvagem, compreende? Portanto, eu queria sair daquilo que era conhecido. Quer dizer, eu não queria um domínio, eu não queria ficar presa ao domínio das coisas. E toda a teoria me dizia: isto é assim. E aquilo que eu queria era fazer alguma coisa que era diferente. E também me diziam praticamente tudo o que me demonstravam na Faculdade de Letras nessa altura era que tudo estava dito. Digamos, quando estudávamos o século XIX, confrontávamos com aquilo que tinha sido as grandes epopeias do século VIII a.C., a Eneida e a Odisseia, e dizia: o mundo está a repetir. E isso era como se nos desmotivasse para a nossa própria fala. Ora, o que acontecia é que, no meu caso, e penso que nos outros escritores, o que nós estamos sempre a dizer é: alguém escreveu, todos já escreveram tudo, mas este é o meu momento. Eu agora quero ser eu. Aliás, há um verso do António Ramos Rosa que diz qualquer coisa assim: agora já tudo foi dito, mas no que está dito não estão lá nem os meus passos, nem os meus braços. Não é bem assim, mas é praticamente isto. Faltam, naquilo que foi dito, naquilo que está escrito, em todas as literaturas do mundo, está lá já tudo. Mas faltam os meus passos e os meus braços. E então é esse poder que se tem de dizer, no meu caso, eu que admiro tanto a Virginia Woolf. Eu acho que ela fez tudo, não é? Quer dizer, Orlando é um livro absolutamente extraordinário. As Ondas, um livro extraordinário. Porque é que eu vou querer escrever? Só que quando eu começo a escrever, eu escrevo do meu jeito, da minha forma, do meu tempo. E essa transfiguração é absolutamente importante para mim. E com a ideia de que, ao mesmo tempo, ao falar sozinha, em meu nome, não falo sozinha. Posso, possivelmente, falar com outras pessoas ao mesmo tempo, não é? E aí, a Faculdade de Letras, que na altura me deu
tristeza, porque eu não cabia naquilo, não é? Não cabia naquele tipo de análise, naquele tipo de memorização que eu tinha de fazer de tanta teoria. À distância eu vejo que afinal valeu a pena, porque me deu instrumentos que eu ainda hoje tenho, que eu guardei. Um deles, por exemplo, proveio do Padre Manuel Antunes, que a professora Rita Marnoto possivelmente conheceu bem, e Padre Manuel Antunes definiu mito. E ao definir mito, deu-me a chave para a literatura. Ele dizia, mito é toda a história que tende para a transcendência. E é isso que nós fazemos. Quer dizer, não há escritor, por mais positivista que pareça, que ao escrever não faça duas coisas. Transforme, mesmo que seja apenas um copo de água, em alguma coisa heroica. Lembrem-se da poesia da Ana Luísa Amaral, que com certeza muitos dos presentes conhecem bem, não é? A poesia de Ana Luísa Amaral, ela perante uma chávena, ela faz alguma coisa heroica. E isso é a poesia, isso é a literatura. É um engrandecimento, é fazer de qualquer coisa pequena uma constelação, não é? E isso é aquilo que o professor dizia, transforma. O mito é toda a história que tende para a transcendência. A poesia é uma tendência para a transcendência. E, por outro lado, também alguma coisa que me ajudou, que me tem ajudado a entender que o meu percurso pode, para mim, pelo menos, pode ter um sentido, foi uma frase que eu li na altura, através não sei de que professor, mas que me deu uma chave do Adorno, que eu trago comigo, que é a ideia de história, da história passada para a literatura. Adorno diz a certa altura o seguinte: a história, à luz da transcendência, surge naturalmente deformada. Isto é a base, de facto, da literatura, que é olhar para a história, para a vida concreta, o mais real possível, a dos números, a das datas, a dos personagens que fizeram o mundo mudar, mas a literatura faz alguma coisa, pega nesses dados e, à luz da transcendência, deforma-a. E ao deformá-la, dá alguma coisa que é uma verdade mais do que a verdade. Algum elemento que esta manhã também falávamos. Também falaram as professoras que intervieram, que é, deformando a realidade, encontra-se uma realidade que é muito mais próxima da verdade do que a realidade própria, não é? E aí também esta manhã eu aprendi imenso ouvindo três. É uma pena só ouvir três, não é? Aquelas três intervenções, duas delas sobre o Lobo Antunes, que é a ideia de que a literatura ela não se opõe à mentira. Digamos, ela altera a realidade, mas não se opõe à mentira. Ela opõe-se ao engano. Aliás, quem faz essa distinção muito bem é precisamente Luís Sepúlveda, que tem um conto em que distingue aquilo que é o engano da mentira. E diz, os escritores mentem, mas não enganam. Portanto, ao mentir, isto é, ao fantasiar, transformam, mas não enganam. Há um pacto de verdade com os leitores. Quando nós dizemos era uma vez, ao iniciarmos era uma vez, nós dizemos aos leitores, não acreditem totalmente no que eu estou a dizer, mas eu vou falar uma verdade. E isso, de facto, é que é importante os escritores terem em mente. Depois, a ferramenta, se de facto nós somos diferentes do artesão, somos pelo objeto que se produz. O percurso, eu não sei se há uma diferença tão grande, assim como não há uma diferença tão grande em relação ao cientista. O cientista que nós vemos como alguém que é racional, absolutamente racional, matemático, parece que ali não há mistério. Quando nós falamos com os cientistas e o percurso que eles fazem, eles atravessam o mistério também. E isso é o que nos une, e une todo o saber, é que nós somos seres que
enfrentamos o mistério. Todos enfrentamos o mistério, não é? Há quem enfrenta o mistério pelas equações matemáticas gigantescas, difíceis, complicadas, como se sabe. E há quem utilize a metáfora para ir à procura de desvendar o mistério. Mas nós somos isso, a humanidade quer o mistério. E precisamente uma das oposições que se põe à questão da inteligência artificial, isto para responder de novo ao professor, ao senhor vice-cônsul, é que aquilo que propõe a inteligência artificial é destruir o mistério. E nós somos seres de mistério. E se nós, perante a inteligência artificial, não formos capazes de manter o mistério, a humanidade deixa de existir. Porque nós precisamos do mistério. Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial aos membros da mesa e um agradecimento especial a você, Lídia, por essa aula magnífica que você está nos proporcionando. A minha pergunta, na verdade, é baseada em duas digressões. No ano passado, em 2024, comemoramos os 50 anos da Revolução dos Cravos. E, na ocasião, desde antes, claro, obviamente, mas muito especialmente no ano passado, muitos recordaram o teu romance Os Memoráveis, de 2014. Mas também muitos relembraram o Dia dos Prodígios, de 1980, que é um romance que está diretamente ligado àquele momento histórico. Como foi... E esse romance ele é bem referenciado pelo Virgílio Ferreira na Conta Corrente. Como foi a experiência de ter o teu primeiro romance não só referendado, mas recenseado pelo Virgílio Ferreira, e de que forma essa recensão impactou a sua escrita, a sua produção, a sua obra? Muito obrigada, professor Jorge Valentim. Foi uma surpresa muito grande, porque eu escrevi esse livro sem a mínimo de pretensão. Eu escrevi esse livro para que não se esquecesse o que tinha sido o mundo rural, antigo, arcaico, que eu pensava que iria desaparecer de um momento para o outro com a chegada da democracia e do desenvolvimento, que eu imaginava que iria aparecer praticamente de um dia para o outro em Portugal, agora virado para se integrar na Europa. Pensava, isto agora vai ser alguma coisa que nos vai alterar por completo. Ora, o que aconteceu é que eu escrevi esse livro para não esquecer uma linguagem, para não esquecer um tempo em que se estava dependente da divina providência, para não se esquecer das relações humanas primitivas. Escrevi para não esquecer e não pensava nunca que depois, perante esse livro, se dissesse que era um livro sobre o ser português profundo, o ser português que teria duas vertentes. Uma que era o facto de nós portugueses termos uma grande força no sonhar e uma grande debilidade no agir. E as pessoas na altura, os críticos, viram que esse livro dizia isso. E, portanto, foi um livro que me abriu para, digamos, para um mundo completamente novo, mas eu devo dizer que aquilo que aconteceu nessa altura foi como se não fosse dirigido propriamente a mim. Eu tive a ideia, que ainda hoje tenho, de que quando se valoriza um livro meu, que não é a mim pessoalmente que esse valor é dirigido, é como se fosse à minha sombra. E isso talvez me tenha ajudado a eu ter
capacidade para, perante isso que aconteceu em relação a esse livro, eu continuar a escrever sempre com a ideia de que estava iniciando tudo como da primeira vez. Isso é o que ainda hoje acontece. Só para dizer que também, que passados todos esses anos, escrevi um livro que responde a esse livro, que é precisamente Os Memoráveis. Parece que sou a única escritora em Portugal que tem 2 livros sobre a Revolução. Espero não ter de escrever o 3º, não é? Mas, de facto, escrevi esse livro quando pressenti que um ciclo ia terminar. Que um ciclo estava a terminar quando aqueles que tinham nascido não entendiam mais o que tinha acontecido e estavam esquecendo o que tinha sido a ditadura. Eu escrevi assim. Esse livro foi escrito praticamente em 6 meses, precisamente porque estava com uma ansiedade enorme de dizer aos jovens, e foi o único livro que eu escrevi com um destinatário, para dizer-lhes que não tinha sido a Revolução que estava a fazer mal a Portugal. Não, pelo contrário. O que estava a fazer mal a Portugal eram outros elementos e não eram os revolucionários. E por isso esse livro é o livro de 2014, Os Memoráveis, que responde ao outro. Mas enquanto o outro é o mundo rural, o mundo aldeão, o mundo que se parece com muitos dos livros da América do Sul, como na altura se disse. O outro, Os Memoráveis, é um livro em que Portugal e os portugueses aparecem inscritos no mundo tal e qual como hoje acontece. E, portanto, são 2 livros que são falados hoje bastante. O professor Carlos Reis talvez pudesse dizer alguma coisa sobre isso, até para diversificarmos, não é? Mas que eu acho que no momento em que se está virando para uma outra coisa, e aqui eu lembro um sociólogo, Roberto da Mata, brasileiro, que diz uma coisa muito interessante, que diz que o que está agora a acontecer não é uma resposta a alguma coisa que no passado se tenha esgotado. Ele diz, a proposta de agora não é uma a proposta que está a ser dada, a proposta digital, não tem a ver com uma contraproposta com o que ainda não foi conquistado, porque o que foi conquistado não parece ser remediado com a contraproposta que está hoje a ser feita. E esta visão do Roberto da Mata é muito interessante. No caso português é muito concreto. Há um ciclo que está terminando. O ciclo do 25 de Abril, da memória do 25 de Abril, é a altura de uma nova utopia. Em vez da nossa comemoração, nós queremos uma inauguração. Nós, da minha idade, nós queremos que se inaugure uma coisa nova. Já tem 50 anos, inaugurem uma coisa nova. Só que a inauguração que está a ser feita não propõe alguma coisa que remedie o que foi proposto há 50 anos, que vá remediar o que não foi conseguido. Pelo contrário, parece até aprofundar aquilo que nós não conseguimos. E essa é a tragédia. Eu acho que o Roberto da Mata tem toda a razão quando faz essa leitura. Só mesmo porque o Mauro me pediu, mas eu vou atrever-me a completar a primeira parte da resposta relativamente ao Dia dos Prodígios. Eu ia-lhe pedir para contar a história, mas ela está contada por si aqui, que é a surpresa que aquele romance causou, vindo aparentemente do nada, de uma pessoa que tinha perto de 34 anos, 33. Faz diferença. E a Lídia Jorge mostrou o original ao Virgílio Ferreira. E ela conta isso. Eu disse-lhe ao editor a quem primeiro entregou que não conhecia ninguém que pudesse ler o original e, de certa forma, caucioná-lo, mas que poderia pedir à Regina Kapsrikowski, era
mulher de Virgílio Ferreira, que pedisse ao marido para ler. E eu acho que não se conheciam, a Lídia. Não, e o Virgílio Ferreira. Não. No dia seguinte levei a segunda cópia para o Liceu e disse-lhe o que pretendia. A Regina desviou o assunto. O Virgílio está sempre a receber originais, mas eu levo, sim, e logo veremos. Mas ele vai demorar. Ora bem, a meio dessa mesma tarde, a Regina ligou, a meio dessa tarde, dizendo que o Virgílio queria falar. Veio ao telefone e perguntou-me, mas que livro é este? E então começou a fazer-me um inquérito. Perguntou-me, que escritores portugueses é que você lê? E eu comecei a mencionar os que tinha lido, entre eles a Agostina, o Cardoso Pires. Com receio de parecer bajuladora, não ousava dizer que tinha lido os livros dele. E eu disse, arriscou muito. Continua a Lídia. E agora vai chegar a um ponto que me parece muito significativo. Arrisquei muito dizendo que não tinha lido o Cardoso Pires, que tinha lido o Cardoso Pires e também a Maria Velho da Costa e não os seus livros. Mas acho que o Virgílio compreendeu a causa da minha reserva. No dia seguinte, já tinha terminado a leitura do Dia dos Prodígios e então, de novo, comentou ao telefone. Reparem agora. Você tem aqui um livro bastante singular. Deve ter feito muitas leituras. Continuava muito entusiasmado, mas a certa altura comentou. Só que, sabe, você acaba por não demonstrar nada. E eu respondi que no início do livro falava precisamente do assunto naquela declaração que serve de epígrafe para todos os meus livros. Pois é, mas não se apoia em nenhum princípio, não tem uma tese que justifique a sua narrativa. Eram manifestamente duas concepções do romance que estavam aqui presentes. E eu não sei o que apreciar mais neste diálogo Lídia Jorge, Virgílio Ferreira, que me foi contado e que eu reproduzi. Se a certeza de uma jovem que leva o seu livro a quem podia ser dito, ou de quem podia ser dito o mestre, ou se a generosidade contida e logo recuada do mestre que viu aqui um talento a nascer, mas também alguma coisa que o preocupou bastante. Pelo adiantado da hora, eu vou ter que fazer só mais uma pergunta, que é do professor Pedro, que já tinha erguido a mão ali atrás. Depois nós vamos para o intervalo, e aí durante o intervalo, vocês podem chegar perto, porque a Lídia não morde, e fazer as perguntas que houver tempo para fazer a ela. Tá bem? Professor Pedro, você pode só erguer a mão para que ela o localize, por favor? Muito boa tarde. Eu gostaria de retomar a pergunta do Sr. Vice-Cônsul, mas dando-lhe uma volta ligeiramente distinta. No sentido moderno da palavra, a literatura está intimamente relacionada quer com a literacia, quer com a democracia. Há cerca de 3 meses, um discurso que a Lídia Jorge proferiu no âmbito das comemorações oficiais do feriado de 10 de junho causou escândalo. Não tanto no sentido de pedra no meio do caminho, mas no sentido, eventualmente, de pedrada no charco. A minha pergunta é o que é que a Lídia aprendeu à distância de 3 meses? O que é que aprendeu com esse escândalo, não é? Com a possibilidade do seu discurso causar escândalo no contexto atual, e como vê o destino da literatura num tempo em que a democracia contempla o abismo e a palavra escrita perversamente está hoje não tanto ao serviço da literacia, mas da iliteracia.
Muito obrigada, professor. Muito obrigada. O que é que eu aprendi com aquele discurso? Ainda estou a aprender, não é? Várias coisas. Sobretudo, percebi que um texto que, como disse o Mauro muito bem, há 20 anos, teria passado despercebido. Porque há 20 anos, aquilo que eu disse era absolutamente aceite. Não haveria problema nenhum, não é? O que é que se passou na sociedade para que, em tão pouco tempo, aqueles textos se tenha transformado num escândalo, não é? Não consigo compreender, não é? Ou por outra, acho que houve uma clarificação. Acho que houve uma clarificação. Acho que, de facto, há pessoas que atravessaram 50 anos de democracia não querendo a democracia. E nasceram muitas pessoas durante a democracia que não querem a democracia, que querem uma coisa completamente distinta, que querem domínio, que querem racismo, que querem xenofobia, que acreditam que são eleitos. Que há pessoas que não são patriotas, são apenas nacionalistas. O patriota integra, chama, reúne, faz concessões, faz alianças. Ama o seu país, mas ama também a história que a engrandece, mas compreende a história também que a escurece, pensando que o futuro pode ser melhor se nós percebermos o percurso de um determinado povo. Isso é o patriota. O patriota ama a pátria. O nacionalista é o contrário. O nacionalista pensa que o seu país tem de ser melhor que os outros. É preciso, tem de ser sempre grande. É preciso, tem de ser melhor. Tem os melhores, escolhe aqueles a quem imputa de mitos para esquecer os outros, porque só quer, de facto, engrandecer. Ora, é assim, quando um país se quer engrandecer demasiado, é porque quer menorizar os outros. O nacionalista acredita que há uma base sagrada no seu país. E é por isso que acredita no messianismo. Acredita que o seu país está fundado sobre princípios sagrados, princípios de eleição extraordinários, que houve um santo, houve um Deus, houve um milagre, houve alguma coisa que explica o seu país. E, portanto, só alguém que tenha uma atitude messiânica é que serve. O patriota não pensa assim, não é? E, portanto, o que acontece é que aquele que pensa que a sua terra é sagrada, isso significa que o outro não é sagrado, porque só é sagrado por oposição àquilo que é espúrio, não é? E, portanto, aquilo que eu aprendi naqueles dias foi exatamente essas duas concepções. Aqueles que acharam que eu fui inconveniente, que falei de erros históricos, digam-me quais, porque eu baseei-me em historiadores. Dizem-me, ela não foi correta historicamente. Mas então, onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Não houve ninguém que me dissesse onde é que está o erro. Não, porque eu falei de factos históricos que estão confirmados, que é mesmo assim. O que não fui é ao encontro de fantasias que levam a que as pessoas se mantenham novas ideias que são velhíssimas, não são novas, são velhíssimas, de que nós somos superiores aos outros, que é necessário fechar a porta aos outros, que temos de desconfiar quando os outros não têm a mesma cor, que temos de desconfiar quando os outros não têm a mesma língua, que temos de desconfiar quando outros têm a mesma outra nacionalidade. Isso é alguma coisa que está errada, e eu quis dizer isso, disse-o sem a noção de que aquelas pessoas que estavam ali poderiam me punir. Não tive essa noção. Não tive. Mas eu acho que, apesar de tudo, foram muito mais as pessoas que entenderam o que eu quis dizer do que os outros que fizeram o oposto e que ameaçaram e que fizeram 30 por uma linha, puseram a língua a passeio quando não deveriam ter posto, porque não disseram a verdade. Não é? Portanto, eu estou contente. Há pouco tempo perguntaram-me
nos últimos tempos, qual tinha sido o meu dia mais feliz da minha vida. E eu disse, foi este 10 de junho. Possivelmente, se fosse a professora Rita Marnoto a falar no 10 de junho, teria feito com uma outra sabedoria diferente, sobretudo sobre Camões. Mas eu tinha duas obrigações. Camões, celebrava-se os 500 anos de Camões. E, por outro lado, tinha-se descoberto uma série de esqueletos de escravos, alguns deles amarrados com as costas atrás, que foram enterrados no meio do lixo, ali na nossa terra, ali no Algarve, onde as ideias xenófobas existem e se reproduzem hoje exponencialmente. E, portanto, quando me pedem para eu escrever o texto, quem me pediu, que foi o Presidente da República, ele conhecia muito bem o Misericórdia e sabia perfeitamente que na Misericórdia, que não é um livro autobiográfico, mas tem alguns toques de mim própria, uma das coisas que o Presidente da República sabia é que eu me coloco debaixo da mesa, não para bajular os que estão a comer à mesa, mas para interpretar as migalhas que caem no chão. E, portanto, quem me convidou sabia perfeitamente que eu iria dizer aquilo que eu achava que era justo dizer, num momento em que há uma alteração, num momento em que há vários países estão a virar para autocracias perigosíssimas, e, portanto, sabia-se, o Presidente da República não sabia o que é que eu ia escrever, mas sabia, pôs na minha mão, confiou que eu iria dizer, que eu iria ser livre. Portanto, eu fiz um discurso livre. Penso, e acho estranho, que pessoas tão inteligentes como a maioria dos comentadores políticos em Portugal, que são tão inteligentes, que me culparam de eu não ter falado do futuro, que não tenham entendido uma coisa. Eu só falei do futuro. Falei do passado para falar do futuro. Eu acho que esses aplausos em pé mostram que fizeste talvez o melhor e mais apropriado discurso da tua vida naquele dia. Eu sou obrigado a encerrar por duas razões. A primeira é porque o horário já se deu. A segunda é porque agora é o momento de eu cumprir a promessa e deixar que as pessoas venham falar com a Lídia Jorge. Agradeço imenso. Só quero avisar uma última coisinha, que é a seguinte. Semana passada nós tivemos um evento lindo na Casa de Cultura Dirce Cortes Riedel, lá da UERJ, sobre os 45 anos do Dia dos Prodígios. Esse evento foi gravado e estará disponível em breve no canal da Casa de Cultura, Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, no YouTube, tá bem? Muito obrigado e vamos a isto.